Olá! Igreja é um lugar de diversidade, certo? É um lugar onde coexistem, onde convivem pessoas diferentes no sentido racial, no sentido cultural. O cristianismo trouxe isso, né? Jesus trouxe isso. Jesus produziu uma unidade dentro de toda essa diversidade. Mas será que existem só diferenças desse tipo, cultural, social, racial? Ou existem outras diferenças que precisam ser também observadas? Precisa haver uma direção, precisa haver transformação. Aliás, é isso que a gente tem visto aqui nos últimos capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Uma vida transformada a partir do momento em que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Essa vida transformada, ela tem muito a ver com os relacionamentos. É nos relacionamentos que a nossa transformação ela é operada. Deus opera em nós através disso e, particularmente, certas diferenças de pessoas que chegam dentro do contexto da convivência cristã, chegam com diferentes opiniões, com diferentes formações religiosas e, devido a isso, vão assumindo determinadas posturas. Essas diferenças nem sempre são tratadas adequadamente. Sobre isso que o apóstolo vai falar na passagem de hoje. Nós vamos iniciar então o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos e nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 12. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Diferenças transformadas. A igreja precisa estar atenta a isso. Aqueles que são justificados pela fé em Jesus precisam estar atentos a isso. Nós vemos aqui a coexistência de grupos diferentes que Paulo assinala aqui. Veja, estamos aqui falando da igreja de Roma, uma igreja dentro da capital do Império Romano, uma igreja cosmopolita, como cosmopolita era a cidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ali tinha gente com todos os tipos de formação, de todos os níveis que você possa imaginar. Então, se você pensa em diversidade, Roma
Certamente não é o único caso, mas é o grande exemplo. E não adianta aqui a gente ficar tentando pensar que Paulo está falando exclusivamente daquela tensão de judeus e gentios, porque não é exclusivamente dessa tensão que ele está falando. A questão aqui é muito mais abrangente, a questão aqui envolve muitos outros detalhes. A gente vai tentar entender um pouco sobre isso. Ele fala aqui sobre essa coexistência entre grupos distintos. Que grupos são esses que Paulo está falando aqui? Ele cita dois grupos. Ele fala dos espiritualmente frágeis. Isso está ali nos primeiros versículos, versículo 1, versículo 2, o que é fraco na fé. Os espiritualmente fracos, o que Paulo está dizendo aqui é que são pessoas que têm uma formação religiosa que os leva a determinados escrúpulos. O que são esses escrúpulos? São esses cuidados excessivos, esses cuidados com pormenores, cuidados com detalhes, particularmente certas carnes. Já vou falar sobre isso. E particularmente certas datas que eles achavam que deveriam guardar. Ou seja, eles não comiam determinadas carnes. Paulo não explica aqui, ele não detalha isso, até porque eu acredito que ele esteja falando aqui de grupos diferentes, e ele não fala também que datas são essas. Note, Paulo não está condenando nenhum grupo e nem outro aqui por serem fracos ou por serem fortes. O que ele está diferenciando, e depois ele vai dar as diretrizes. Bom, então voltando à questão de não comer carne aqui. Existem pelo menos duas certezas aqui que você pode entender que havia ali na igreja de Roma. De um lado, certamente estão os israelitas, aqueles que vinham do judaísmo, vieram do judaísmo e tinham lá os seus escrúpulos em relação a determinadas carnes. Não é que eles eram vegetarianos, mas é porque eles não comiam determinadas carnes que a lei de Moisés vedava ao povo israelita. Bem, do outro lado você tem também os pagãos, os gentios, vindos do paganismo, vamos colocar assim, né? Vindos de um paganismo aonde dentro dos templos, daqueles deuses, aqueles inúmeros deuses do paganismo, se ofereciam sacrifícios. Esses sacrifícios, havia carnes, e essas carnes eram depois levadas até o mercado popular ali, o mercado comum, onde todo mundo comprava carne. E essas carnes eventualmente tinham um preço mais acessível. Elas já tinham ido para o templo, já tinham sido oferecidas. A carne em si não era nem de pior nem de melhor qualidade, a gente sabe disso, mas veja, tanto o israelita tinha receio quando ele comia na casa de alguém ali, de algum irmão, era convidado lá para um almoço de domingo e tudo mais, qual era o receio dele? Que no meio daquele prato, no meio daquela carne, pudesse ter ali uma carne que não fosse a carne adequada, né? Carne de porco, por exemplo, né? É uma carne que eles não comiam e muitos israelitas não comem até hoje. Qual era o medo do gentio que veio do paganismo? O medo que aquela carne tivesse vindo de algum culto pagão. E assim eles associavam essa carne como se ela tivesse qualidades espirituais, tivesse contaminada, tivesse ali associada com alguma coisa maligna, coisas desse tipo. Paulo até fala disso na primeira carta aos Coríntios. Aqui ele não detalha, portanto a gente sabe que ele não está sendo específico. A gente sabe que sim, havia pudores, haviam esses escrúpulos, né, em relação a comer e não comer. Então esse pessoal muito escrupuloso, muito cuidadoso, muito cauteloso, pela sua fragilidade espiritual, pela sua falta ainda de compreensão, eles não comiam com medo de estarem transgredindo alguma coisa ali, alguma direção de Deus, então eles preferiam não comer. Outros guardavam datas, ou dentro desses aqui, havia os que não comiam e também guardavam as datas. Veja, aqui também a gente tem
a gente tem aqui os dois grupos. Os israelitas guardavam algumas datas, mas especificamente a data mais assim constante, né, no calendário é o sábado, o Shabat, e que deveria ser guardado, deveria ser observado, aquele dia de descanso. Aliás, eles criaram depois uma série de outras regras que não estão na Escritura, criaram uma série de adições ali, né? Adicionaram várias coisas. Não vem ao caso a gente detalhar, mas o fato é que eles ainda permaneciam atrelados a isso, a guarda do sábado, porque foram criados dessa forma, foram acostumados a isso. Já os gentios pagãos, você sabe que eles tinham pelo menos dois grandes eventos no ano ligados ali ao solstício de inverno e o equinócio da primavera, quando eram feitos os grandes festivais, né? O solstício em dezembro, ali meados do final do ano, no nosso calendário, e por volta de abril ali, a primavera no hemisfério, tudo isso trata-se do hemisfério norte, evidentemente, onde esses festivais, geralmente festival da primavera associado com a fertilidade, com os deuses da fertilidade, muitas festividades nesse sentido, eles foram criados também, estavam acostumados a isso. Então, guardar ou não guardar era um pouco tenso, era uma questão um pouco tensa, talvez eles provavelmente até fugissem e tivessem uma postura crítica em relação a isso. Talvez eles guardassem, não comessem certas coisas, mas condenassem outras. Então veja que há uma mistura aqui de questões e o que a gente sabe é que essas pessoas são frágeis espiritualmente. Provavelmente são, pelo menos na sua maioria, pessoas que são convertidas há pouco tempo, ou seja, elas não tiveram ainda o tempo para distinguir uma coisa da outra, para distinguir certas coisas, para aprenderem certas coisas. Então, eles estão ainda em fase de aprendizado, em fase de entendimento das coisas. Bom, esse pelo menos é o padrão normal, a gente vai falar ainda o que pode complicar nessa questão. Mas até aí, o fato de alguém ser espiritualmente frágil não é o problema. Mas tem os espiritualmente fortes, ou seja, aqueles que compreenderam, tinham a compreensão de que o cristão ele pode comer de tudo. Veja, o próprio apóstolo Pedro, ele teve uma experiência, onde ele teve uma visão lá com um lençol. É claro que aquela experiência não tinha tanto a ver com o alimento, mas tinha a ver com aquilo que ele deveria fazer em seguida, que era ir até a casa do centurião romano, pregar o evangelho para ele e tudo mais. Mas é verdade, é fato que havia ali a ideia de que Deus abençoou todos os alimentos, ou seja, todas aquelas questões alimentares, dietéticas, restritivas da lei mosaica, elas haviam perdido o seu sentido. Paulo, por exemplo, ele era alguém que comia de tudo, ele fazia parte desse grupo que tinha essa compreensão, ele tinha o entendimento de que não havia restrições alimentares que tivessem sido dadas para a igreja, para os cristãos, assim como não há datas que foram demarcadas como dias sagrados para os cristãos. Os cristãos não têm datas no calendário, lá no Novo Testamento, não foi ordenado nada, não foi distinguida nenhuma data, não foi estabelecido nada disso para que eles guardassem determinados dias da semana, do ano ou qualquer coisa nesse sentido. É claro que os cristãos podem eventualmente ter as suas datas lá, o tempo de fundação de uma comunidade, enfim, coisas desse tipo, tudo dentro de certos cuidados, evidentemente. Mas o fato é que então esses fortes, eles tinham essa compreensão. Eles eram pessoas que estavam desprendidos em relação a essas práticas. Eles não se sentiam obrigados a comer ou deixar de comer, não faziam distinção espiritual em relação aos alimentos, em relação a datas específicas. A igreja hoje, se você for observar, ela tem diferentes níveis também nesse sentido. Você tem as pessoas que estão ali há mais tempo
se elas chegaram a uma compreensão correta, elas vão estar fortes o bastante para não fazerem confusão com essas coisas. O fato é que você tem hoje uma formação religiosa muito mais diversa, muito mais diversificada. Então você tem pessoas que foram criadas dentro de certos, digamos, tipos de cristianismo em que você mistura muitas vezes tradições, coisas que a pessoa ouviu lá na sua infância, ela pensa que fazem parte da história bíblica, ela não sabe que isso aí não faz parte da Bíblia, né? Até certas datas, inclusive, até certos acontecimentos que muitas vezes se celebram, né? Eu já vi histórias, por exemplo, sobre a infância de Jesus que não estão em lugar nenhum da Bíblia, não tem qualquer indício, não tem qualquer fundamento que a gente baseie a nossa vida em coisas desse tipo. Entretanto, essas pessoas chegam hoje, elas também fazem parte desse grupo, elas também estão nesse processo. O fato é que pode sim haver coexistência e essa coexistência não ser acompanhada de unidade, que é o que importa na igreja. E isso por quê? Porque pode haver divisão entre os grupos distintos. E aí é aí que vem o problema. Veja, em primeiro lugar, Paulo fala aqui no versículo 3, ele diz: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Qual é a questão aqui? A questão é que os fortes estavam desprezando os fracos. Ah, coitadinho, esse aí não entende nada, eu vou fazer as coisas aqui do meu jeito. Ele não entende nada, ele faz lá porque ele é burrinho, ele faz lá porque ele é limitado, ele faz porque ele é alguém que não consegue discernir bem as coisas. É uma despreocupação com a situação do outro. É um agir sem cuidado. Faço, pronto, eu sei que eu estou livre para fazer, então eu faço, eu como a carne que eu quiser. Eu não celebro, eu não respeito aquela guarda daquele dia que a pessoa tem e fico ridicularizando a pessoa porque ele faz aquilo. Ah, você tá aí em casa porque hoje é sábado, você é ignorante, você é tão limitado. Há um desprezo, uma diminuição da pessoa. Isso é o que Paulo está aqui interessado em combater. Não é o fato de ser fraco ou ser forte, ser mais frágil ou mais fortalecido, mas tenha mais robustez na sua espiritualidade, no seu amadurecimento. O fato é a atitude de desprezo daquele que tem uma compreensão mais acurada em relação àquele que ainda não tem essa compreensão. Isso está errado. Como está errado a condenação daquele que não sabe, daquele que é frágil, condenando aquele que é forte. O fraco condenando o forte. Porque eles continuam confundindo a tradição com o ensino bíblico, fazem essa confusão. Então, aquilo que o forte está fazendo, para ele, muitas vezes é pecado. Aquilo ali está errado, é condenável e com isso cria-se um grande problema. Cria-se a turma dos fortes e a turma dos fracos. Com isso, os fracos muitas vezes são taxados de legalistas, sendo que a questão deles não é essa. Paulo aqui não está combatendo certas heresias, como ele combateu em outras igrejas, por exemplo, as igrejas da região da Galácia, onde havia uma instituição, né, todo um ensino com falsos mestres ali impondo certas regras, impondo circuncisão, esse tipo de coisa. A gente não vê aqui Paulo interessado com heresias. Ele tá aqui olhando para dois grupos que estão se separando, que estão criando um cisma, estão criando uma divisão, estão criando uma barreira entre eles. Por quê? Fortes estão desprezando fracos, fracos estão condenando. Você tá perdido, você fazendo essas coisas, Deus certamente
já condenou você e eu te condeno também. Paulo diz, os dois estão errados. Veja, onde que está a questão aqui? Esses fortes, né, eles que são fortes, que supostamente são pessoas maduras, na verdade é uma maturidade parcial. Por que é uma maturidade parcial? Porque ele conhece aspectos da sua liberdade. Ele sabe que ele pode fazer certas coisas, mas ele está focado nele. Ele não amadureceu o suficiente para perceber que a vida dele não é ele sozinho, não é ele fazer o que ele quer, porque ele sabe que Deus não vai condená-lo por causa disso. Deus não está exigindo que ele guarde o sábado, Deus não está exigindo que ele coma isso, deixe de comer aquilo. Deus não está exigindo isso dele. Mas ao desprezar aquele que ainda tem um cuidado com essas coisas, ele não está sendo maduro o suficiente. Por outro lado, aquele que é imaturo, existe, digamos, uma faixa de compreensão, de tolerância para essa imaturidade. Por quê? Porque quando uma pessoa está chegando dentro do ambiente do evangelho, do cristianismo, no contexto da igreja, é esperado que essa pessoa ela não tenha realmente a compreensão de tudo. Ela vai confundir tradição com, não, com o que é bíblico, pecado com o que não é pecado. Mas a coisa é certa, ela tem que ser ensinável, ela tem que saber que ela precisa aprender, ela precisa aprender a não insistir no erro. De um lado, você tem o maduro, ou supostamente maduro, que não ensina. Ele deveria ensinar, ele deveria pegar aquela pessoa, a igreja deveria ter essa estrutura capaz de transmitir àqueles que chegam aquilo que é correto. Dizer, olha, tudo bem, você está pensando dessa forma, mas veja como Jesus ensinou, veja isto, veja aquilo, veja o apóstolo Paulo que ele trouxe para nós, enfim, era o dever, inclusive esse dever sempre recaiu prioritariamente sobre os líderes, né, aqueles que têm o dever de ensinar, e um dos seus deveres básicos era justamente isso. Paulo está dizendo, olha, acolham essas pessoas, acolham o que é débil na fé, acolham essa pessoa, não deixem ele de canto lá, não fiquem desprezando, ensinem, mas aquele que também está chegando, ele tem que aos poucos ir percebendo que sim, ele precisa aprender. Caso contrário, acontece aquilo que Paulo descreve no início ali, que toda essa convivência, ela pode acabar se transformando num interminável ciclo de debates polêmicos, discussões sem fim, discussões que não levam a lugar nenhum, que fica um debate sobre em torno do nada, ao invés de haver ensino consistente, ensino maduro de fato. Mas existem os fatores que realmente importam para que isso aconteça. E por fim, o que Paulo vai nos mostrar aqui é que existe, claro, existe a coexistência, existe a divisão por conta dessas posturas, mas existe a unidade. E a unidade, ela não é conseguida apenas através de métodos, através de qualquer coisa que se diga ali que vamos fazer porque isso vai acabar com o problema. Existem fundamentos que Paulo coloca aqui. A unidade entre os grupos, ela requer alguns itens aqui. Veja, por exemplo, o versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? O que está acontecendo aqui? Um julgamento. Eu estou julgando. O julgar aqui é preciso tomar cuidado, né? Tem gente que pensa que práticas que são condenadas pela Bíblia também devem passar, eu tenho que fazer de conta que eu não estou vendo, né? E devem ser toleradas. Não, aqui não está falando de pecado, existe um limite, até dentro das próprias práticas que vinham de outras formações, né, religiosas, precisa se medir até que ponto a pessoa está fazendo alguma coisa que é realmente pecaminosa. Fora isso, o que está vendo é um julgamento. E julgamento em relação a quê? Julgamento em relação às motivações do outro.
julgamento em relação a por que o outro está fazendo isso. E veja, Paulo diz ainda aqui no versículo 4, por que você julga? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Você está julgando o servo alheio. A palavra que Paulo usa para servo aqui não é aquela palavra comum para escravo, aquele escravo mais baixo ali. A ideia aqui é de um servo doméstico, né? Um servo que está ali dentro de casa, dentro dos afazeres do lar, talvez a ideia mais próxima de um mordomo aí, um servo que está muito próximo do seu senhor. Por isso ele está falando de serviço aqui. Por isso ele está falando de um serviço comum. Nós somos conservos, todos estamos servindo ao mesmo Senhor. Esse senso de que temos o mesmo Senhor, de que todos somos servos e temos que nos comportar humildemente diante de um Senhor que estabeleceu um relacionamento de senhorio conosco, como Paulo vai dizer ali adiante, pela sua morte e ressurreição, um relacionamento especial, não apenas como Senhor do universo, que Ele é de fato, mas como o Senhor da igreja, o Senhor peculiar, o Senhor particular. Desse modo, somos conservos, somos companheiros de serviço, é o Senhor que nos mantém nesse serviço, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos reprova ou deixa de reprovar, não somos nós uns aos outros que medimos isso. Agora, veja bem, eu continuo insistindo aqui, não estamos falando de coisas que são condenáveis, que são dignas de repreensão por parte da igreja, porque existem normas para isso, existem critérios para isso. Além disso, aqui no versículo 5, Paulo fala de tolerância. Veja, ele diz: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Convicto do quê? Convicto de que essas coisas, em primeiro lugar, contrariam ou não contrariam as Escrituras. Esse é o primeiro ponto. É isso que eu tenho que saber. Eu estou fazendo alguma coisa que contraria as Escrituras? Eu estou indo contra as Escrituras? Então isso é preciso ser verificado. A segunda coisa é que eu preciso fazer as coisas sem aquele senso de obrigatoriedade e sem o senso de condenação. Quem faz, faça com a consciência de que isso aqui eu posso até ficar descansando num determinado dia, mas isso não foi, eu não estou fazendo isso sob pena de pecar ou não pecar. Eu posso deixar de comer uma carne ou não? Posso deixar de comer, desde que isso não tenha uma conotação espiritual e não condenar a outra pessoa. Eu tenho que fazer de acordo com aquilo que eu tenho o meu entendimento. E o meu entendimento não adianta a gente relativizar. É o que cada um pensa. Não, é o entendimento embasado nas escrituras. Cada um tem que agir de acordo com isso. Tem que ter tolerância e cada um sem condenar e sem obrigar os outros. E a coisa vai andando, a coisa vai se ajustando e vamos caminhando e as coisas vão e todos vamos crescendo, todos estamos interessados no progresso do grupo, que é o mais importante. E isso tem que estar atrelado a uma outra questão, que está no versículo 6, a gente vê aqui. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Viu a questão da motivação aqui? A motivação é algo que você vai ter muita dificuldade em medir a devoção do outro. O que Paulo está dizendo é que dentro desse grupo dos fracos existem pessoas sinceras. Elas estão procurando fazer aquilo que elas entendem que deve ser feito para agradar a Deus. Elas estão se resguardando de certas práticas, crendo sinceramente, de todo o seu coração, que elas estão fazendo isso para o Senhor. Aqueles que não estão fazendo nada disso, eles também estão sendo sinceros, presumidamente, né? Naquilo que eles estão devotando ao Senhor.
Essa sinceridade de devoção, ela tem a ver com viver para Cristo ou viver para si mesmo. Tem a ver com a quem nós pertencemos. Veja os versículos 7 a 9. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. A vida do cristão, a vida daquele que é justificado pela fé em Jesus, ela não é uma vida para si mesmo. O objetivo da vida não é a minha felicidade, o meu engrandecimento, a minha realização, o meu prazer. O foco não está em mim. O foco está naquele a quem eu pertenço. Veja, versículo 8: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, somos dele. É ele que governa, é ele que manda, é ele que dirige, é ele que controla, é para ele que deve ser feito. E viver como quem prestará contas a Deus. É isso que a gente vê no versículo 10 aqui. Portanto, você porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Depois ele repete no 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Existe um tribunal específico aqui, não está falando aqui do julgamento, onde os ímpios comparecerão e apenas receberão ali a sentença final da sua condenação eterna, mas aqui trata-se de um tribunal que vai avaliar as obras daqueles que são salvos. Um tribunal com o objetivo de nos esclarecer lá no futuro sobre aquilo que fizemos ou não de verdade para Jesus aqui nesse mundo. E veja o que Paulo está trazendo aqui. Você está julgando aí seu irmão? Você está querendo olhar para ele e dizer que ele está certo ou errado, que ele tem que fazer de uma forma ou tem que fazer de outra? Você está fazendo isso, mas você está esquecendo que quem julga não é você. Você está usurpando o lugar de Jesus. Você está esquecendo que ele é o Senhor, você está esquecendo que ele é o juiz e que tanto você quanto o seu irmão irão prestar contas a ele, e é diante dele que nós devemos fazer tudo isso. E assim, com esse senso de serviço, com esse senso de tolerância, com essa sinceridade de devoção, é que nós vamos combater aquelas barreiras à unidade e deixamos então de ser apenas pessoas que convivem, que coexistem umas com as outras. A unidade foi conquistada por Jesus e ela leva a coexistência a um nível superior. Não é só um ajuntamento de pessoas. A coexistência ela tem um patamar a mais, porque ela é estabelecida com base não apenas no ajuntamento, mas ela se chama unidade. Essa unidade vem de Jesus Cristo, é com Ele, é por Ele e é para Ele. Peça a Deus que revele a sua atual condição. Você é alguém forte? Você é alguém fraco? Se você é forte, você tem uma maturidade consistente ou é uma maturidade parcial? Se você é fraco porque você resiste a aprender, porque você já acha que sabe, por isso continua fraco. Qual é a sua condição? Você está bem nessas questões? O que você precisa aprender? Avalie suas atitudes em relação a essas práticas não designadas para a igreja, o que comer, o que não comer, datas consideradas sagradas. Você tem desprezado alguém por conta disso? Você tem condenado alguém por conta disso? Abandone as atitudes condenáveis nesse sentido. Abandone com senso de serviço,
com tolerância, com sinceridade, vivendo para Cristo e temendo a Ele. Essas são as questões fundamentais que vão nos ajudar a termos não apenas uma coexistência, mas uma unidade que é preservada dessa forma. Se você não entende isso, você não se considera dentro de nenhum aspecto aqui, nada disso faz sentido. Você não é nem forte, nem fraco, você é alguém que não entende o evangelho, não entende como que alguém pode estar interessado nessas coisas. Então você precisa, sim, em primeiro lugar, é evidente, você precisa estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo. Então, minha recomendação é que você vá lá nas primeiras mensagens e, em primeiro lugar, você descubra como alguém é justificado pela fé em Jesus Cristo. E a partir dessa justificação é que você vai ser inserido nesse contexto. Você é colocado nesse grupo, porque é algo que acontece no âmbito espiritual. É Jesus que te coloca nesse convívio que é uma unidade. Então, faça isso. Seja também alguém justificado pela fé em Jesus Cristo, crendo nele, crendo no Evangelho. Na próxima semana, nós vamos ver que Paulo ele continua dentro desse tema. Ele mostra que alguns ali estavam realmente supervalorizando a questão de alimentos, supervalorizando a questão das datas. Eles estavam dando mais importância para isso do que para questões que eram essenciais. E por isso eles acabavam causando problemas. E Paulo aqui mostra por que fazer ou deixar de fazer certas coisas. O quanto que o irmão vale, o que vale mais, o irmão ou certas práticas que eu acho que eu posso fazer, o que eu devo fazer. É isso que Paulo então vai nos trazer, completando esse tema aqui. Então, que o tempo de hoje tenha sido proveitoso aí para você, este assunto, estes versículos, esse texto, que ele faça sentido, que você encontre respostas aí na palavra de Deus e com a ajuda de Deus, as transformações que são necessárias. Então, até a próxima semana e que Deus te abençoe.